Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de gravação com os autores do livro Alzheimer Conhecer para Cuidar, que estamos lançando esse mês pela editora Portal do Envelhecimento. Essa noite estamos fazendo, acredito eu, que o último episódio, a não ser que a gente consiga gravar com os demais que ainda não conseguimos conciliar as agendas. E estamos recebendo justamente os três autores que são da parte 5 do livro, quando é a doença de Alzheimer, cuidando do cuidador. Então, essa parte ela vem tocar um pouquinho sobre o papel do cuidador nisso tudo e o como que a gente tem que cuidar desse cuidador, né? Ao longo desses anos todos atuando junto a pessoas com Alzheimer e suas famílias, a gente viu, né, Vera, inúmeros casos de pessoas que adoeceram e às vezes até vieram a falecer antes mesmo do familiar com demência, em função do desgaste e do estresse. Um dos casos que mais me chocou foi uma filha de 42 anos, a idade que eu tenho hoje, então, né, poderia facilmente ser eu, muito jovem ainda, teve um AVC, ficou bastante sequelada por muito tempo. Ela era a cuidadora principal do pai, então, a gente sabe o quanto é fundamental o cuidador se cuidar. Porque se o cuidador não se cuida, ele fica doente e aí não tem ninguém para cuidar do doente nem do cuidador, né? Então, a gente tem que falar sobre o assunto. E a primeira convidada é a da Daniela Feriani. Ela fala ver mais, ver além, afeto e humor, afeto, humor e poesia na doença de Alzheimer. A Daniela é antropóloga, mestre e doutora pela Unicamp, com pós-doutorado pela USP. Ela pesquisa a composição de um campo de questões, experiências e imagens nos processos demenciais. Quando nós chamamos a Daniela, nós queríamos que o livro abordasse um pouco o tema da espiritualidade, o quanto é importante. E não é a religiosidade, não é a religião em si, é a espiritualidade, a leveza desse cuidado. O livro, o capítulo dela ficou muito bom, porque ela traz histórias em que você vai se identificar com alguma, né, Daniela? Então, a princípio, a gente já quer agradecer a sua participação, o seu aceite de entrar no nosso livro, aceitar esse desafio de escrever com a gente e o brilhantismo com que o capítulo foi escrito. E quero te convidar para contar um pouquinho como é que foi escrever esse capítulo, o que que você pensou, o que que você queria atingir aos cuidadores e familiares que forem ler. Bom, obrigada. Eu que agradeço aí, Vera, Fabiana, pela oportunidade de participar desse projeto tão especial, tão importante, né? Eu pesquiso a doença de Alzheimer há mais de 10 anos, né? E eu faço isso em diferentes lugares. Então, eu acompanhei essas pessoas em consultas médicas, né? Principalmente da neurologia e da psiquiatria, né, em um hospital universitário. Acompanhei as reuniões do grupo de apoio aos cuidadores familiares na ABRAS, né, Associação Brasileira de Alzheimer. Fiz visitas nas casas dessas famílias. Eu li blogs, autobiografias e reuni uma série de imagens, né, sobre o tema, como ensaios fotográficos, vídeos de campanha de conscientização, folders de divulgação, enfim. Qual é o interesse principal, né, da pesquisa? É compreender a doença de Alzheimer não só como um diagnóstico, mas também como uma experiência, como uma outra subjetividade, como um modo de existência, um modo de vida e um outro mundo possível. Porque quando a gente abre, né, para além da biomedicina, né, para além do diagnóstico, a gente consegue ver o que normalmente não se vê, né, diante dessa doença. Então, a gente vê um contexto muito maior que a explicação biomédica nem sempre dá conta. É claro que ela é importante, né? Não é negar ou negligenciar essa explicação, mas é ver que há muitos outros aspectos sociais, culturais, afetivos que estão em jogo, né? Nesse lidar, nesse cuidado com a demência. Eu gosto de contar um caso, e aí meu capítulo traz várias dessas situações, né, que eu vivi em campo, né, de convivência com essas pessoas, uma convivência bem intensa, né, enfim, com essas pessoas, então eu trago várias dessas cenas, né, eu abro o capítulo com isso, que eu gosto bastante de fazer isso, né, de colocar o leitor, né, nesse lugar, né, nesse espaço dessa experiência íntima e subjetiva dessas pessoas, né, e uma das situações que eu conto, né,
é de uma da Silvia, né, que cuidou da mãe, né, com Alzheimer por muito tempo, né? A mãe dela faleceu recentemente, mas ela cuidou por quase 15 anos, né, ao longo da demência. E quando eu pergunto para a Silvia, né, ah, a sua mãe já teve algum episódio de alucinação? E aí é interessante que a Silvia olha para mim com uma cara de espanto, assim, meio que não entendendo a pergunta. E ela devolve a pergunta, ela fala assim, mas como assim alucinação? E aí eu dou como exemplo, porque era algo que eu estava vendo muito frequentemente na minha pesquisa, e eu digo assim, ah, por exemplo, sua mãe já disse que viu os pais dela, que já faleceram, que era uma coisa muito recorrente. E aí a Silvia me dá uma resposta que eu acho genial, assim, e ela diz assim, olha, se minha mãe chegar para mim e dizer que viu a mãe dela, eu não vou ver isso como alucinação, como um sintoma patológico, porque nós somos uma família espírita. E minha mãe, a vida inteira foi médium. Ela psicografava cartas, enfim. Então, se ela disser que viu a mãe dela, eu vou ver isso como uma experiência espiritual e não patológica. Isso para mim foi assim, um alerta, né, de como, primeiro, eu já cheguei com um certo pressuposto, né, o que é alucinação, que é um termo biomédico, enfim, né? Já um pouco com uma certa noção de uma patologia, e ela me devolve com uma provocação no sentido de que naquele contexto familiar, né, por elas serem espíritas, a alucinação não tem sentido ali. Ela não é um sintoma patológico. Ver a mãe, dizer que conversou com a mãe, é uma experiência espiritual e não patológica. Então, isso me fez abrir, assim, cada vez mais de como a gente pode transbordar a doença de Alzheimer da biomedicina para chegar em outros contextos possíveis, em outras expressões possíveis, né? E num outro mundo possível, né? Que eu vou comentar um pouquinho, né? Então, assim, ao longo da pesquisa, eu fui me interessando cada vez mais pelo ponto de vista dessas pessoas que têm demência. É, e aí, uma questão que me interessou muito, que eu trago no capítulo, que é um convite que eu faço aos cuidadores familiares, né? Então, e se, ao invés de trazer essas pessoas com demência para o nosso mundo, esse mundo que se tornou estranho a elas, e mostrar o quanto elas estão confusas, esquecidas, repetitivas, e se, ao invés de fazer isso, a gente entrar no mundo delas? A gente, a gente se permitir entrar nesse mundo e não trazê-las para o nosso, e aprender com elas outras coisas, outra maneira de ser e estar no mundo, outra maneira de viver. Então, como fazer essa travessia? E aí, no capítulo, eu escolho alguns elementos, por exemplo, o afeto, né? Então, se não há mais palavras possíveis, né? Se não há mais uma linguagem verbal para se comunicar, há o abraço, né? Há a possibilidade de um toque, de um olhar, né? Há outras maneiras dessa comunicação se fazer. Vou falar um pouquinho também do humor, né? Porque várias cenas, por mais dolorosas que sejam, elas provocam riso nos familiares. E eles não precisam se sentir culpados por isso, né? Por rir em alguns momentos. Então, por exemplo, uma cena clássica, né, bem recorrente, de conversar com o próprio reflexo no espelho, né? Apesar de ter uma certa, enfim, uma coisa, né, um temor disso, um certo aspecto trágico, né, por um avançar dessa doença, muitos familiares diziam que se pegavam rindo da situação, né? Então, como aprender a ter humor também, e eu vou trazer alguns casos nesse sentido, né, algumas histórias nesse sentido, também ajuda a fazer essa travessia, né, e a tornar esse cuidado, ainda que seja difícil, um pouco mais leve, né, um pouco mais compartilhado com essa pessoa, né. E vou falar também um pouquinho dessa possibilidade da gente ver poesia, né, de ver beleza, mesmo numa doença tão difícil, né, como é a doença de Alzheimer, né. Então, quando a gente entra nesse outro mundo, né, nesse mundo das avessas da doença, né, da demência, quando a gente se permite fazer isso, a gente vê que se trata de outra realidade e que nessa outra realidade as regras são outras. Por exemplo, o chinelo é o controle remoto, a embalagem brilhante de biscoito vira uma borboleta, o reflexo do espelho pode te convidar para um chá, né? Tudo isso, o macaco da novela pode invadir a sala, né? Tudo isso são cenas que eu ouvi
ao longo da pesquisa, né? Então, como compartilhar desse delírio, né? É claro que na medida do possível, né? Mas que é um delírio que faz sentido para essa pessoa, né? É delírio para nós, mas para a pessoa que a vive é uma outra realidade, né? Então, e nesse sentido, assim, quando a gente faz isso, né? Essa travessia, a gente percebe, então, a gente aprende que não, que a memória não simplesmente se perde, que a linguagem não simplesmente se perde, que a pessoa não simplesmente se perde, mas elas se transformam, elas se reinventam, elas encontram outros caminhos possíveis. Então, quando a gente consegue enxergar isso, toda vez que eu apresento a minha pesquisa para cuidadores familiares, eu tenho muito esse retorno de, nossa, como a sua pesquisa me ajudou a olhar a doença de outro modo e como isso me trouxe uma paz, assim, uma outra maneira de olhar para coisas que a minha mãe, meu pai com demência fazem, né? De tornar um pouco mais leve, né? Então, a gente vê, então, a gente começa a experimentar esses outros modos, né, essas outras possibilidades de existência, né, e outras maneiras também de ver a linguagem, de ver o mundo. Então, quando a Dona Maria, depois de contemplar um canto de pássaro, vai me dizer a natureza é vodka, ou o São João, quando viu um trator, que é uma máquina que ele operou a vida inteira, e eu pergunto para ele, nossa, São João, deve ser difícil, né, de pilotar. E ele diz, não, é gostoso, anda que nem casa. Então, isso para mim é poesia, assim, é o que os poetas fazem, né? Eles deslocam as coisas e os seres de lugar. Eles torcem a perspectiva para dar um outro uso da linguagem, um uso mais metafórico, né? Então, quando a gente começa, é claro que não é negar, né, o terror da doença, não é negar as perdas, não é negar essa materialidade da doença, mas é ver para além disso. Por isso o capítulo é ver mais, ver além. Ver para além disso, assim, também buscar uma certa beleza que acaba confortando isso, né? E que quando a gente também passa a entender que nem tudo, afinal, precisa fazer sentido. A gente, assim, né, somos muitos seres linguísticos, né? E a gente fica procurando um sentido para tudo, né? E a doença de Alzheimer pode explodir com os sentidos, né? E isso pode ser um aprendizado para nós, né? Que estamos nesse outro lado, né? No lado da não demência, cuidando dessas pessoas, né? A gente pode ver que nem tudo, afinal, precisa ser explicado, nem tudo tem que ter um sentido, né? Que ao invés do sentido, o afeto acaba sendo mais importante. Ah, ele não entendeu, mas ele sentiu, né? Eu não compreendi isso, mas eu posso me relacionar com isso de alguma forma, né? Eu posso experimentar isso, ainda que eu não consiga entender ou dizer com palavras, né? Então, isso eu acho que também ameniza esse peso, né, de ter que explicar tudo, de tudo ter que fazer um sentido. Isso pode ser libertador, de certa forma, né, para o cuidador familiar, né? Bom, o que mais, assim? Eu acho que é isso, assim, só mais uma outra coisa, né, que eu acho que é interessante também quando a gente transborda da biomedicina, né, de como também, por exemplo, né, então, assim, o conversar com o reflexo no espelho, né, que é uma coisa muito recorrente, né, e para os médicos eles vão dizer que é uma alucinação, né, um sintoma patológico, né, um deles me disse, né, uma perda da noção de realidade, né, mas de que realidade, afinal, estamos falando, né? Então, quando a gente também vai para outros contextos, a gente vê que a própria noção de pessoa, do que é pessoa, né? Por exemplo, em sociedades indígenas, né? A pessoa, ela não está no cérebro, ela não está na memória, ela está no afeto, ela está nesse corpo que se relaciona com muitos outros, né? Ela está nessa pluralidade das relações. Então, quando a pessoa com demência, ainda que o cérebro esteja afetado, ainda que a memória esteja afetada, mas quando ela se insere num conjunto de relações com outras pessoas, quando ela tem um contexto possível, ela não existe essa possibilidade de não ser pessoa, né, nesse sentido. Então, eu questiono um pouco essa coisa da perda da pessoa, né, ao mostrar que há muitas outras maneiras de ser pessoa e que o afeto, o corpo, também é essa maneira, ainda que o cérebro possa falhar, né. É, enfim, né, também pensar que, para além das perdas, né, que a demência traz, ela também traz muitos rearranjos, né, muitas transformações possíveis.
e que muitas vezes os testes médicos não conseguem detectar, né? Porque os testes foram feitos para mostrar as perdas, mostrar os prejuízos, mas não as capacidades, né? Os testes, por exemplo, só querem saber do planejamento, da cognição, da coordenação motora, mas os testes não veem a imaginação, os testes não veem música, não vê narrativa, não vê arte. E é muito interessante porque muitas pessoas que com demência, com quem eu conversei, né, com doença de Alzheimer, me disseram, ou elas próprias, ou os cuidadores familiares, que a pessoa passou a ser mais emotiva com a demência. Passou a reparar em coisas que até então ela não reparava, como um passarinho fazendo um ninho, o cair de uma folha, uma criança chorando. Então, essa emotividade o teste não vai mostrar, né? Então, por isso que é tão importante, né, fazer esse para além da biomedicina, né? Ela explica uma parte, mas não explica tudo, né? Enfim, eu acho que para não me alongar muito mais, né, eu acho que é isso, assim, que a ideia do capítulo, né? É... Então, é isso, assim. Fica o convite aqui para ler. Não, mas você teve um capítulo muito gostoso, e quando você fala dessa história da afetividade, é alguma coisa que eu acabei me encaixando e me colocando um pouco nesse lugar que você falou, né? A, a mamãe, o meu pai, ele lembrava muito das coisas do passado, mas eu já não me lembro. Uma coisa interessante, eu não consigo me lembrar muito do meu pai doente. Eu consigo lembrar do meu pai enquanto ele não estava ainda com a doença de Alzheimer. E olha que eu fiquei do lado dele, foram mais de 12 anos, né? Já a mamãe, que eu fiquei pouco tempo, ela com a doença de Alzheimer, no finalzinho, quando ela já estava bem ruizinha, ela falava para mim que ela tinha conversado demais com os pais dela, com os meus avós. Então, e era uma coisa assim, que eu via na hora, a primeira vez, é um baque que a gente recebe, mas depois ela se sentia tão bem que por mais irritada, ou por mais alucinação que ela tivesse, quando ela comentava isso, ela dava aquela tranquilidade danada. Então, era isso que a gente sempre acabava incentivando. Então, quando você fala da parte do afeto, e é uma coisa interessante que a gente está constatando mais uma vez hoje, em nenhum momento, todos os autores que participaram desse bate-papo, que escreveram o livro, em nenhum momento eles colocaram a pessoa afetada pela doença como paciente, mas sim como uma pessoa que tem querer, que tem vontade, que fica triste, que fica alegre, que fala que não gosta disso porque não gosta daquilo, que ela é respeitada. E então isso foi assim extremamente bom, porque dos 26 capítulos, os 26 foram assim categóricos em falar não, é uma pessoa que teve uma vida, que construiu toda uma história e que precisa ser respeitada e que não é para ser considerada como uma pessoa que está com uma determinada doença que a gente sabe que não tem cura, mas que ela é gradativa e por isso ela não está nem entendendo o que eu estou falando. Mentira, porque ela entende perfeitamente bem. A gente Uhum. sabe, pode ter os seus momentos de esquecimento, de ficar lá no mundinho deles, mas eles esquecem. Mas te agradeço, Daniela, porque ah, me senti assim muito dentro das tuas histórias, de como você contou. E quando você traz tudo isso que a gente pode estar percebendo na pessoa com Alzheimer, não é só aquele jeito dela vai aceitar a medicação, vai comer, vai tomar banho, tem que sair, tem que fazer exercício, não. Mas é essa resposta que ele nos dá quando olha alguma coisa interessante, quando vê uma cor, uma criança brincando, alguma coisa que chama atenção. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a ver nesses nossos familiares que têm algum tipo de demência, começar a enxergar a demência de uma outra forma, sabe? Enxergar Uhum. aquilo que ele pode nos dar. E colocando, eu costumo falar muito que quando eles estão numa fase mais, com um comportamento mais alterado,
e que a gente não adianta a gente querer insistir para ele aceitar o que é real, mas sim a gente entrar no mundo deles e depois trazer para o mundo nosso. Gostei muito dessa história que você coloca, da gente entrar no mundo deles para ver como é que eles estão sentindo as coisas e a gente conseguir obter daí um melhor resultado. Muito obrigada mesmo. Uhum. E claro que é um processo, né? Um processo de aprendizado, né? Os Sim, cuidadores, os familiares vão aprendendo a lidar. Claro, como você falou, no primeiro momento é um baque, né? É um baque quando, por exemplo, você vê que ele está num delírio, né? Que está falando, eu vi minha mãe, ou está conversando com o reflexo no espelho, ou a Rosa, quando ela me contou, um dia eu cheguei em casa e meu marido estava mudando o canal de televisão com um chinelo de dedo. É baque, né? É uma coisa assim, uau, como assim, né? Que absurdo. Mas é interessante que, assim, com o passar do tempo, né, vai aprendendo estratégias de como lidar, né? De como compartilhar, de certa forma, desse delírio, para isso, né? Não ficar nessa briga. Então, por exemplo, falou que teve uma senhora, né, que conta, né, um dia, eu comi bolo de chocolate com os meus pais, né? Os pais já faleceram. E aí a filha aprendeu que, ao invés de ficar falando, não, seus pais já morreram. Então, tava bom o bolo, né? Tipo, você comeu o bolo de chocolate com seus pais, e olha que forte isso, né? Você comeu um bolo de chocolate com seus pais, né? E não era uma lembrança, não era uma memória. Ela fala, eu vi os meus pais e comi um bolo de chocolate com eles. Então, para os médicos, isso seria uma alucinação. Mas para aquela senhora, como você falou, né? A sua mãe ficava bem, né, nesses momentos, né? Como a dona Eunice, com quem eu convivi, ela falava muito na mãe, a mãe viva. A mãe, assim, é o grande mote da nossa conversa. E era lindo, assim, porque a gente via todo o amor dela pela mãe. E aí, então, para que, né, confrontar com essa realidade? Porque essa realidade já não é mais a deles. Então, é muito mais interessante a gente, então, entrar nessa outra realidade e aprender com ela. Aprender a ver também a nossa própria realidade de outro modo, né? A ver que a linguagem também, ela se faz de outro modo, né? Ela é muito mais performática, que a memória também é muito mais imaginativa do que a gente pensa, e que a própria noção de pessoa também, né? A gente está sempre em constante movimento, em constante mudança, né? Então, a gente aprende também a relativizar essas coisas, né? A deslocar essas palavras, né? Esse mundo se mostra a nós de outra maneira. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente pode ter com essas pessoas. Isso mesmo, adorei. E eu acho que a Vera fala da temática ao longo do livro inteiro, né? Da gente mostrar que é uma pessoa que está sendo cuidada, mas o livro todo também, os capítulos acabaram se interagindo, sem a gente combinar, né, Vera? De falar que não é o fim, de mostrar o outro lado de uma situação muito difícil, né? Então, o seu capítulo eu acho que é um. Né, a ponto de mostrar a poesia que tem numa coisa que é tão difícil de encarar. Quando você é um familiar e vê o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, que era uma referência para você, que teve uma vida funcional, uma capacidade, às vezes, intelectual altíssima, era um profissional incrível, e aí ver ele trocando canal com o chinelo é uma coisa que a princípio dói, né? Mas se você Uhum. conseguir enxergar dessa outra forma, que, que vai te trazer não só uma leveza, um conforto, mas vai te trazer uma aceitação diferenciada da doença, e óbvio que o cuidado vai ser diferente, o autocuidado vai ser diferente. Então, não é uma Uhum. coisinha boba quando a gente fala sobre o seu capítulo, a gente não está falando de uma coisinha que é filosófico, né? Não, não é. Não é, porque isso vai acarretar numa série de consequências que vão fazer o cuidar ser diferente, né? Em Uhum. quantas casas eu não tô, às vezes a pessoa fica, mas ele não tá fazendo tal coisa, ele fez. Eu falei, mas deixa, né? Porque algumas coisas realmente não dá para deixar, tem outras que tudo bem, ele quer fazer dessa forma. Aí uma vez uma esposa me falou assim: Nossa, você sabe que eu nunca pensei nisso? Porque realmente, em alguns casos, você não precisa estressar a pessoa com alguma coisa, né? Então ela tá Uhum. tomando lá, ou comendo bolo, vendo a mãe, deixa ela ver a mãe, é uma coisa que é gostosa, né? Muito bom, Dani. Adorei, viu? Foi super importante, assim, eu acho, para a gente ler e ver que realmente tem que enxergar a beleza oculta. Não tem um filme que fala da beleza oculta no Alzheimer. Uhum.
Muito bom, muito obrigada por ter participado conosco, viu? Obrigada, viu? Eu acho que esse livro, assim, eu fiquei muito feliz de participar, porque eu acho que o livro conseguiu, assim, aliar duas coisas difíceis, né? Que normalmente, às vezes, não são alinhadas, né? Que é tanto a utilidade, né? Então, tem informações muito úteis, de muita qualidade, mas também aliar isso, essa utilidade, com a sensibilidade, né? Com o afeto, né? Com a beleza, né? Também do tema. Então, são profissionais que são também muito afetados pelo tema, né? Que se deixaram permitir se afetar. Então, acho que isso que é o diferencial do livro, né? Muito interessante. Não é só uma coisa técnica, de utilidade, mas também tem essa sensibilidade, esse afeto, que faz toda a diferença, né? No cuidado e nessa experiência com uma doença tão difícil, né? E é o que você contou, né? Que muitas vezes a doença ela traz uma possibilidade de ressignificar a relação, né? Então a gente viu já Uhum. alguns casos, vários, assim. Estou tentando lembrar aqui, me vieram uns quatro, cinco, pelo menos, na cabeça, de que houve uma ressignificação na relação que se tinha pré-doença. Teve uma vez um Uhum. casal que já estava separado, que ele tinha sido um marido muito difícil, um marido agressivo, enfim. E quando ele foi diagnosticado com a doença, ele era mais velho que a esposa resolveu trazer ele de volta. E ela estava no paraíso, porque ele tinha virado, em função da doença, o marido que ela sempre quis. Ela falou: ele tá carinhoso, ele tá atencioso, ele me ajuda em casa, ele me faz carinho. É o marido que eu sempre quis. O Alzheimer foi uma bênção na minha vida, ela dizia. Né? Então, é isso. Em muitos casos, ele pode ser também uma possibilidade de ressignificação, eu falo de reconhecimento no sentido de conhecer novamente, e não reconhecer, né? Uhum. É isso. Eu acho que é uma coisa que é pesado, não é fácil, né? Mas a gente tem que tentar fazer uma limonada do limão, né? Muito bom, muito Isso. obrigada, viu? Obrigada. Nós vamos emendar com a outra Daniela. Daniela Stein. Ela é educadora física, né, Dani? Conhecemos há muito tempo, conhecemos através da Abras, enquanto nós éramos voluntárias lá. Ela é mentora em longevidade, olha que título singular, mentora da longevidade em programas de prevenção e superação de geração sênior. Ela trabalha numa ONG chamada Parceiros Voluntários do Projeto Idoso em Foco. Ela é palestrante, ela é especialista em ciência do exercício e é cuidadora familiar e profissional. A Dani, ela escreveu sobre um assunto super importante. O capítulo dela é o Pequeno Manual de Atividades e Exercícios Físicos Integrados para o Cuidador Familiar de uma Pessoa com Doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer, ela não traz um impacto só emocional, em sobrecarga de trabalho, ela traz um impacto físico muito grande, né? Dores em pescoço, coluna, braço são extremamente comuns, porque quanto maior for sendo a dependência, maior também é a necessidade de ajudar fisicamente aquele familiar. Então, ela é uma doença extremamente desgastante fisicamente, Dani. Então, é muito importante você trazer esse assunto e trazer dicas, como você traz, de atividades que o cuidador familiar pode fazer, de exercícios que ele pode fazer em casa, para diminuir essa sobrecarga física. A gente também sabe que a atividade física é importante para diminuição de estresse, diminuição de quadros de depressão. Então, assim, fundamental também o seu capítulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em participar e conta um Imagina. pouquinho para a gente como é que foi elaborar e escrever esse capítulo. Bom, primeiro, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Eu conheço vocês há tantos anos, a gente tem um carinho muito grande, né, não é de agora, é muito tempo nessa jornada, nessa trajetória, são muitas histórias. E eu parabenizo vocês e todas, principalmente vocês duas que realizaram o livro, pela escolha do título, Conhecer Alzheimer, Conhecer para Cuidar. Eu começo trazendo, estou arrepiada, né, me arrepiei aqui. Eu começo trazendo a importância do conhecer para cuidar, não conhecer para tratar, né? Porque o cuidado antecede o tratamento. Quando tu conhece as pessoas e tu traz a trajetória de vida, como tão bem a Dani trouxe, e não tem um olhar reduzido e limitado sobre o outro, mas que é a abordagem de vida que eu tenho,
e ao longo da vida, como educadora física, isso virou um braço, né, entre algumas especializações e experiências, pesquisas empíricas e também de estudo. Então, tu enxerga aquele ser humano, aquela pessoa, né, que é uma pessoa com uma história de vida. E essa história não começa num peculiar quadrado de módulo da parte física, ou a emocional, ou a espiritual. É tudo um combo, né, integrado, sistêmico, holístico, importante da vida dessa pessoa. Então, pessoas que têm essa abordagem são pessoas diferenciadas que vão também oportunizar, eu acredito, mais qualidade de vida com também uma doença, e não o foco na doença, né? Que é muito do que a gente viveu ao longo dos últimos anos, a, a, a doença, a medicalização, o exercício para curar as pessoas, né? Como se isso fosse um antídoto. Então, quando vocês me fizeram um convite, eu tive o desafio de focar, porque eu tenho mais de um braço de atuação na minha área de trabalho, eu estou apresentadora de um programa chamado PS Longevidades, e faço entrevistas, então é uma honra estar aqui hoje para falar um pouco da minha história e levar um pouco do manual como sem fórmulas prontas. Primeiro porque dentro da doença a gente sabe que a diversidade das pessoas, dos seres ao envelhecer é tão diverso que nós vamos ter vários tipos e diferentes tipos de cuidados ao longo desses tipos também de diagnósticos. Então, o objetivo do manual foi no sentido de dar um passo a passo para que as pessoas possam trazer o movimento quando haja uma história de movimento como atividade física, porque a atividade física é diferente do exercício físico. Todos nós praticamos uma atividade física ao longo da vida, através de atividades normais que a gente faz. Toda atividade física é um exercício, não, mas todo exercício envolve uma atividade física. Então, do ponto de vista, assim, sentar, caminhar, escovar os dentes, levantar os braços, sorrir, falar com uma pessoa, e dentro do viés biomédico, a gente tem, então, as atividades de vida diárias, que deve ter sido já falado, né? E tem as atividades instrumentais. E como é que tudo isso, quando uma pessoa que não tem a experiência corporal, não tem a experiência de se movimentar, é trazido para ela, tu tem que fazer exercício físico. Não, porque tem a pesquisa da revista Lancet, a maior e renomada pesquisa, que mostra que nós temos fatores de riscos modificáveis. E aí todo mundo vai como se nós fôssemos, né, feitos de fórmulas prontas e temos que trazer, então, vai fazer exercício físico. Só que é protocolar. Se essa pessoa não tiver uma avaliação, uma conversa, um entendimento do que para o outro faz parte, independente do estado e do estágio que essa doença está, no caso Alzheimer ou as similares, a gente está impondo de novo a ela um não protagonismo no cuidado. Então, esse conhecimento é muito feliz, o título Alzheimer, cuidar, conhecer para cuidar, porque vocês também se alinham à ideia de que para cuidar e para diminuir os riscos modificáveis, a gente também pode dar para essa pessoa, para o familiar cuidador, a opção de prevenir, de promover essa saúde muito antes de ter o diagnóstico. Muito antes do diagnóstico prodrômico precoce, ou então quando já tem o diagnóstico com uma avaliação clínica médica e tudo mais, ou quando já é muito avançado. Nós que nos conhecemos há décadas, né, já tivemos na família e trabalhamos com as pessoas, a gente sabe o quanto é difícil esse combo de atividades complementares, como a prática da atividade física e ou do exercício físico. Muito bem, só para esclarecer, assim, para quem está nos ouvindo, a gente vai ouvir na literatura, atividade física e exercício é a mesma coisa. Depende. Se tu tem interesse em praticar um exercício físico, tu vai precisar, do ponto de vista da resposta a essa atividade, né, de um cronograma. Porque assim como para poder identificar o perfil de uma pessoa, a gente também precisa identificar na anamnese, na avaliação, muito além daquele corpo físico, está ligado àquele emocional, está ligado àquele espiritual, social, né? A saúde social engloba a saúde física, e não a saúde física que vem antes do social. É tudo um ser. E dentro disso nós vamos então entender, bom, a pessoa precisa fazer, ela fazia exercício físico antes, lá atrás ela gostava de se exercitar, ou ela é uma pessoa que não trabalhou a vida inteira no funcionário público, com todo respeito, mas que trabalha muito tempo sentados, muitas vezes, e não tem tempo, porque né, fica muito tempo naquela posição. Então, de quem nós estamos falando aqui do ponto de vista desse direcionamento de uma atividade para gerar mais lazer
para gerar mais movimento na vida dessa pessoa, ou quando o médico diz não tem que fazer exercício, mas o próprio médico só prescreve, vai fazer exercício. O que é esse tal de exercício para uma pessoa que tem um diagnóstico ou que está começando a entrar num estado confusional, né, e que alguém diz tem que fazer? E que aí ela é levada, porque às vezes tem muito dinheiro envolvido, mas não tem a emoção de lidar com a empatia e aquilo que faz sentido para essa pessoa. Então, esse exercício físico, se ele for jogado como uma necessidade e não tiver uma pessoa que entenda, que tenha, que ligue, né, que tenha uma relação, que não seja uma relação transacional, né, que pratica uma atividade ali, mas que se envolva com essa pessoa, queira saber a individualidade biológica do ponto de vista da história dessa pessoa e também das questões que envolvem o, o aporte físico, não é? Ou a falta dele, né, para a prática de um exercício físico. Então, a diferenciação aqui, para começar, exercício físico precisa ter continuidade. É um dos princípios biológicos do exercício. A individualidade biológica pede a história de vida dessa pessoa, o que ela fazia, o que ela não fazia, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela precisa, o que ela precisa dentro do que ela precisa com o que ela gosta. Eu vou perguntar para ela, né? Vocês me conhecem há muitos anos, eu estava comentando, eu tive avô com Alzheimer, 90 e poucos, meu avô já tinha 80 e poucos anos, eu tive meu pai com Parkinson, e eu tenho uma mãe com diagnóstico equivocado na época de Alzheimer, e hoje muito parecido, mas que apareceu depois de muitos anos, depois de um traumatismo craniano num acidente de carro. Né? Todos eles são pessoas com grande reserva biológica, todos eles. Então, que tipo de envelhecimento, do ponto de vista dessa saúde, nós estamos falando? Né? No caso dessa família, que casualmente é a minha, e que eu tenho grande amor e admiração por essas pessoas, muito antes do diagnóstico de uma doença, são pessoas que tinham uma experiência, né, com exercício. Então, quando tu apresenta e tu traz um cuidado para que haja uma resposta melhor, para diminuir, por exemplo, as doenças graves que a gente conhece que a inatividade traz, a gente está promovendo que a socialização, a gente está promovendo respeito à história corporal daquela pessoa, que provavelmente vai desaprendendo, né? O que mais se perde primeiramente é a cognição, mas a parte física também tem, tem nuances. Então, que tipo de exercício ou de atividade tu vai propor, né? Que naquela época fazia parte, de repente agora talvez já não faça mais tanto, né? E aí tu fica com aquela lembrança, aquela memória. Então, como aliar aquilo que era parte da vida dela com o que ela hoje tem interesse em fazer. Então, prescrever exercício físico ou uma atividade física não é meramente chegar e dar um monte de movimentos, levante os braços, faça um movimento de abdução, eleve para cá, para lá. Não é isso. É muito mais do que isso. É conhecer essa história, saber o tipo físico dessa pessoa, o biotipo dessa pessoa, a genética dessa pessoa, né? O comportamento dela diante desse momento da vida que ela está agora e que isso linka com o passado dela. É muito mais complexo. E eu gostei muito de ouvir a Dani falando, porque aqui eu acho que todos nós temos esse olhar composto, né? E agora a gente vê na mídia, que nem a gente via e vê cada vez mais, teve problema de memória, é Alzheimer. Né? Como se fosse uma fórmula pronta. Né? A gente vê aí a mídia fazendo um desserviço. Precisa fazer exercício, está cheio de novos profissionais do envelhecimento trabalhando com exercício físico e agora todo mundo fala em exercício multicompetente. Né? Então, todo mundo virou assim, especialista em atividades e exercícios multicompetentes, em que a gente trabalha realmente a cognição de forma direcionada, orientada, para que a gente estimule áreas do cérebro, da região do cérebro, e a motora. Né? Só que assim, nós não somos máquinas. E aí tu vai lá com um modelo protocolar em que tu vai usar a parte da coordenação motora do cerebelo para juntar com a parte frontal e vai trazer uma fórmula pronta. E aí teu cliente não, a pessoa não quer fazer. E aí a pessoa tem aquele modelo pronto, mas não tem o principal, que é ser uma pessoa que interage, que se preocupa com essa pessoa, que não está só focada em dar a sua aula, a sua atividade, né? Está focada em estar com a pessoa e poder agregar valor a ela. Por isso que eu usei o nome manual para trazer os tipos de envelhecimentos existentes, né? E isso é dentro da área da saúde, é uma classificação da literatura, mas ela se perde se ela não for envolvida dentro de um contexto em que aquela pessoa tem aquela história, e que aquela história se modifica conforme ela vai aprendendo e desaprendendo. E que muitas vezes
o fato de, por exemplo, uma coisa que eu faço muito com os meus clientes é, eu não trabalho mais condicionamento físico, eu não sou uma profissional hoje que trabalha sozinho o exercício, é um gerontatividade. Então, vou dar um exemplo prático aqui. A pessoa fica o dia inteiro sentada, ela tem que se movimentar, uma questão de saúde vital. Então, assim, pessoas que ficam muito tempo sentadas acabam perdendo a mobilidade e tem uma sobrecarga maior na coluna. A pior postura para uma pessoa é a sentada. Então, se ela não gosta de levantar, mas ela gostava de cozinhar, o fato de tu interagir com uma atividade, um exemplo, cozinhar, ou então gostava de arrumar aparelhos, e tem uma sala com coisas de mecânica do homem antes, ou qualquer coisa que a tire daquele momento em que ela use a biomecânica. E ali tu incorpora atividades. E os cuidadores familiares podem integrar o cenário de casa adaptado para a pessoa com movimentos muito básicos. Por isso também a importância de saber qual é o estado e o estágio que essa pessoa está. Daqui a pouco tu faz um exercício que ela vai olhar para ti e vai dizer, mas que bobagem isso aqui, né? Porque a pessoa tem muito mais condições, ela é muito mais habilidosa e tem uma condição, aí sim, do ponto de vista fisiológico, biológico, de fazer mais. Então, assim, ela vai se sentir diminuída. Então, esse ajuste entre a pessoa que tem e nesse momento, nesse estado da vida, nesse momento de diagnóstico de uma doença ou pré-doença, poder entender quem é, o cenário que ela se encontra, do ponto de vista da mobilidade física, junto com as valências físicas. O que são valências físicas? Valências físicas são a condição de resistência aeróbica, condição de resistência muscular, a condição de poder fazer movimentos, a pessoa pegar no armário alguma coisa e fazer essa flexão, que parece uma extensão, né? A pessoa poder coçar a cabeça, botar uns óculos no rosto, em que momento da vida essa pessoa está? Eu acho que essa é uma pergunta importante para começar a prescrever, né, cada um para si. Ah, eu tenho dores no pescoço. Eu sempre tive. Então, se eu tive, elas vão aumentar. O que eu estou fazendo para fazer prevenção antes de ter um problema secundário que vai me levar a ter mais comorbidades? E aí os fatores de risco explodem quando vê é um monte de doença junto. Dani, você está tocando em assuntos super importantes, assim, né? A questão de personalizar a atividade física, de fazer alguma coisa que a pessoa goste, que não necessariamente é o que ela fez a vida inteira, ela pode passar a gostar de uma coisa nova. Você está trazendo assuntos muito importantes, né? Porque você está falando de prevenção, atividade física como uma prevenção. E aí, isso quando a gente fala do familiar, de alguém com Alzheimer, ele tem pânico de ficar igual. Então, aí o exercício ele não é só uma válvula de escape, uma forma de melhorar a condição física, e sim é uma forma de prevenir uma possível demência lá na frente. Você traz a questão da atividade física como uma adaptação ao gosto daquela pessoa, como uma coisa prazerosa a ser realizada, né? E você traz também em relação à funcionalidade. Então, o quanto a atividade física vai permitir que a pessoa continue penteando o próprio cabelo, que a pessoa continue podendo se limpar sozinha no banheiro, tomar banho sozinha, calçar uma meia. E aí vem muito o que nós discutimos no episódio anterior, que foi a questão da dignidade, né? O quanto talvez a atividade física ajude a pessoa a manter o mínimo de dignidade até o fim da vida. Então, assim, super importante seu capítulo. As coisas que você traz, acho que daria para a gente fazer uma gravação inteirinha, assim, só falando nesse tema, que eu acho que a atividade física realmente traz benefícios para todas as pontas aí que estão no Alzheimer, né? Para os idosos que têm, para os que cuidam. Só para Mas lembrar uma coisa, só para trazer, casualmente, é uma pesquisa feita no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que meu irmão é pós-doc em cardiologia e educador físico de formação, trabalha com medicina do esporte. Eles fizeram uma pesquisa com pessoas de 60 e poucos anos, tá? Um grupo via filmes, comédias, coisas assim, o outro não via. O grupo que viu filmes, ou que fazia tai chi chuan, ou que fazia atividades de yoga, foi o grupo que teve uma melhora cardiovascular, uma resposta endométrica em outras áreas da viscosidade cardiovascular muito maior do que as pessoas que não têm. Então, os benefícios que o exercício físico, quando a gente promove, a gente começar a rir aqui, então um ambiente agradável, um ambiente de pessoas que estão integradas, que estão interessadas e que não colocam a funcionalidade e a autonomia como se fosse o objetivo maior, mas dentro de um protocolo. A gente precisa enxergar as pessoas. Então, no momento, quem trabalha com essas demências, mas trabalha com pessoas e tem prazer de levar
né, para as pessoas, qualidade de vida com demências, é outro viés. Então, essa pesquisa ela traz que a risoterapia, a importância que tem, os benefícios que essas atividades trazem e que elas têm efeitos do ponto de vista da melhora, resposta fisiológica parecida com a atividade do exercício, com o exercício físico. Então, imagina quando a pessoa faz, então, uma atividade com rotina, que é a prática do exercício físico, continuidade, estímulo, resposta, adapta. Estímulo, resposta. Então, tu descobrir o que a Vera gosta de fazer, o que a Fábio gosta, o que o Alex gosta, o que te dá prazer de verdade, e aquilo que vai te trazer uma resposta também vai apoiar e equilibrar entre a funcionalidade e a autonomia. Então, assim, é muito importante que a pessoa se sinta acolhida para fazer. Quando minha mãe não quer fazer, ela não faz. Se está frio, quando choveu muito, ou está muito úmido em Porto Alegre, a gente dança. E se não dança um dia, seus males espanta de outro jeito. Não dá para ser tão, nesse sentido, que o cuidado é muito mais, ele é muito mais pleno, né? Ele é muito mais valoroso que tratar. Quando a gente trata, só o tratar, a gente tira o viés muito do humano e leva, né, indicadores, e aí eles se perdem. Então, eu tenho a gerontatividade é uma coisa muito interessante do ponto de vista, no meu modo de ver, e onde a gente identifica essas respostas que processa e a gente respeita essa história de vida com essa experiência biológica, da idade biológica, com estilo de vida, a gente tem muito mais respostas. Eu vejo isso, eu sou filha de pessoas longevas e trabalho há muitos anos com pessoas, e quando a gente leva o lúdico, a gente deixa o outro aparecer, a gente deixa o outro trazer, mesmo que ele já esteja num estágio mais avançado, e eu estive eu já trabalhei com todos os estágios da doença de Alzheimer e similares, inclusive em hospital, já no leito, quando a pessoa sente o toque, o sentido, a temperatura, isso também é atividade. Então, olha que tênue as linhas que a gente pode trabalhar com atividade física e com exercício. Mas para isso, tem que chegar o social e as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Sabe, uma coisa muito importante que eu guardei do teu capítulo, Dani, é que quando você faz uma colocação de uma palavra rotina, o que acontece? A gente, enquanto cuidador, a gente acaba criando uma certa rotina de atividades. Primeiro, porque a própria doença, se a gente não criar essa rotina, a gente começa até depois se questionar, né? Será que eu dei o almoço? Será que eu dei o remédio? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? A gente acaba duvidando da gente mesmo de tanto que a gente corre, né? Por que razão, então, a gente não adota também uma rotina, uma parte do dia específica para alguma atividade, para algum exercício, para alguma coisa? Isso começar a fazer parte de uma rotina. E é como você falou, tem dias que não quer tomar banho de jeito nenhum, tem dias que não quer andar de... Tudo bem, a gente respeita isso. Ninguém vai morrer porque não tomou banho um dia ou porque não fez um exercício naquele dia. Então, a gente vai e conseguindo, através do próprio. E aí junta muito com aquilo que a tua xará, que a Daniele Feriani colocou, né? Essa sensação do afeto, essa sensação do respeito, essa sensação de você construir a poesia através de uma certa atividade. Então, por que a gente também não junta essa parte a uma parte de rotinas que a gente já estabeleceu? Então, eu achei que foi muito importante essa colocação sua, porque a gente, não sei, vocês acompanharam todo o desenvolver do livro, então a gente começou o livro com uma informação muito grande que a Fernanda fez de quais são os 4 passos que você precisa seguir para você se tornar um cuidador. E depois o livro veio andando, veio caminhando, mostrando uma série de coisas. E agora a gente está encerrando o livro, encerrando as nossas gravações, exatamente com aquilo que é o cuidador. Então, gozado que isso daí, nenhuma das duas, nem a Fabi, nem eu, assim, a gente sentou e pensou, vamos fazer dessa forma. Não, ele foi indo.
sabe? Ele foi indo, ele foi juntando de uma felicidade toda a prova. E a gente terminando agora com o cuidador, exatamente do ponto de vista que a gente está valorizando o cuidador, porque esse cuidador, ele é a principal pessoa frente a uma outra pessoa que está doente. Só que essa Vera, tu me pessoa. permite só fazer um comentário para finalizar, depois que Ah, terminares, posso fazer um comentário só para fechar? pode fechar, pode fazer. Tá. Uma coisa que eu acho que é muito importante, né? A doença é muito longa. Nós mulheres somos bastante sobrecarregadas, como mulheres, como cuidadoras, como profissionais, e cada vez mais eu vejo assim coisas incríveis sobre a doença de Alzheimer e o privilégio do momento que a gente está é muito potente. O livro vem com muita potência, ele traz algo assim fundamental, uma linguagem acessível, mas ao mesmo tempo embasada em evidência e também nas histórias, experiências de todos nós, né? E o aprender e desaprender ao longo da vida não se reduz na doença de Alzheimer. É uma tendência mundial, né, da gente poder estar aberto, quebrar paredes, né? E se vocês me permitem, assim, eu escrevi em 2019 um manifesto, Eu Cuidadora de Mim, que eu chorava, porque eu me sentia tão impotente, desamparada como cuidadora em alguns momentos, porque as pessoas não acreditavam no que eu percebia, geralmente o cuidador fica muito desamparado, que o teatro da vida é o teatro do Alzheimer, né? É um teatro que a gente tem que se superar constantemente, né? E sair de cena e deixar os outros, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vim a São Paulo, tem todo um suporte, né? Para que a gente possa viver. E esse viver, ele fica muito fragmentado entre o compromisso de dar para o teu familiar, quando tu é um familiar profissional, mas antes de tudo tu é filho, tu é esposa, e tu também trabalha na área. Então, assim, nós estamos de parabéns porque nós somos atores, sujeitos do processo, e cada vez mais colegas na área da saúde precisando também de amparo, não sabendo lidar, e nós que estamos há muitos anos nessa área, sabemos que o manejo não farmacológico não é nada complementar, nós não somos complementares, nós somos tão importantes na equipe para que esse trabalho de cuidar, de dar o conhecimento, chegue assim o melhor possível, né? E que as pessoas possam, se existe uma coisa que todos nós podemos fazer, que é a farmácia biológica que a gente tem, é toda vez que tu tiver um nível de estresse muito alto, respira, bate com as mãos, dá um tapinha no peito, na região do peito, sai da cena, sai, quebra a cena, entende? Para dar uma respira e te conecta um pouco e as coisas dão uma diluída. Parece uma coisa meio mágica, meio, né? Fórmulas mágicas. Não. O corpo da gente, ele precisa disso. A gente não é somente. Né? A gente precisa sair dessa. Então, a poesia é maravilhosa e o teatro da vida nos pede essa plateia, né? Para sair do ator principal, para sair da Dani, cena. você está falando e eu vou ter que chamar o nosso último entrevistado do dia aqui, que é o Alex, porque isso que você está falando agora tem tudo a ver do porquê nós escolhemos o Alexandre Martins para falar sobre a jornada do cuidador familiar, né? Que ele é um cuidador familiar e solitário, ele é filho único, ele perdeu uma irmã, né? Então só tem ele para cuidar. Ele cuidava do pai e da mãe, o pai faleceu há cerca de um ano, ele ainda cuida da mãe, os dois com uma síndrome demencial, cada um tipo de sintoma, né, Alex? Mas ele sentiu com certeza esse peso todo. Então, eu Sim, vou senhora. emendar, Dani, a sua fala, convidando o Alexandre Martins, que escreveu o nosso último capítulo, que é a Jornada do Cuidador Familiar. Depois ainda tem o glossário, mas capítulo mesmo, ele foi o último. Ele é uma pessoa 50 a mais. Ele é filho, ele é marido, ele é pai, ele é cuidador familiar há 10 anos. Ele é participante semanal do grupo de apoio de Alzheimer aqui da 50 a mais. É um estudioso do tema da longevidade, ele atua com longevidade. Conheci o Alexandre na formação executiva em mercado da longevidade lá na FGV. E é engenheiro, ele não é da área da saúde. O que tudo isso, esse combo todo, e é filho único,
e teve o pai e a mãe com demência. Então, tudo isso torna a jornada de cuidador bem complicada. E eu me lembro quando a gente se conheceu e depois que ele entrou nos grupos, e enfim, a gente teve a assistência à mãe dele, acompanhou um pouco os pais, e ele fala uma coisa que é muito importante, era isso que a gente queria fechar o livro, né? Ele falava muitas vezes assim: eu vi que tinha alguma coisa para fazer, que ainda dava para fazer alguma coisa. Essa foi a sua fala muitas e muitas vezes, né? Então, assim, conta pra gente como é a jornada do cuidador familiar e por que que foi importante a gente colocar um capítulo desse no livro. E obrigada de ter aceitado o nosso convite. Isso, obrigado a vocês, né? A Vera Calvila, uma referência, né, no Alzheimer brasileiro, pioneira aí da Abras, a Fabiana, a generosidade em pessoa, né, que trouxe para minha vida esse aspecto, né? Ainda dá para fazer alguma coisa, né? Eu achava que quando ela falou numa iniciativa de recuperação cognitiva, eu achava que ela ia escolher o meu pai, né? Porque estava menos estragado, vamos dizer assim, menos complexo em termos de doença, enquanto a minha mãe apresentava sinais de Alzheimer 100% puro. Tudo que você lê em todos os lugares, artigos, consultas, conversas, um caso típico, 100% puro. Então eu falei, puxa vida, que desafio, né? Uma coisa, e algum tempo depois meu pai partiu, né? Faleceu. Mas eu me achava num beco sem saída, entendeu? Não tenho o que fazer. Eu estou fazendo tudo o que é possível. Eu não, eu lia, eu eu sou um curioso, né? Então eu vou muito atrás das informações, dessas trocas. Mas ela insistiu comigo. Primeiro, participa do grupo de apoio. Me liga uma senhora, que eu não sabia que era senhora, né? Me liga a Vera, fala, pô, você tem que vir para cá. Eu falei, mas toda semana? Mas por que esse horário, né? E tudo se encaixou super bem e no final das contas eu estava nas trevas. Eu estava sem luz, solitário, num beco sem saída e sem saber o que fazer. Tudo acontece e não é exclusivamente decorrente de uma coisa só. Mas houve um divisor de águas aí, tanto nessas questões da solidão, né, do cuidar, que é muito apaziguada com o grupo de apoio e principalmente pela generosidade e conhecimento das duas, né, da Vera e da Fabiana. Isso é notável. Todo mundo que participa sabe dessas questões e não é uma coisa assim, da boca para fora, é de fato mesmo, é atitude, não é discurso. É walk the talk, puro, né? Então, assim, é formidável. E cada caso é um caso, mas eu vou contar para vocês a minha realidade. Depois que a Fabiana passou com a recuperação cognitiva, já faz um tempo, mas assim, o progresso da minha mãe para alguma coisa que eu achava que não tinha mais volta foi notável, assim, foi incrível, foi uma coisa assim que eu falei, puxa vida, por quê? Houve um antes e depois, né? Ah, não é sempre assim, pessoal, porque cada caso é um caso. Mas no meu caso aconteceu isso, né? Então passou por ali e eu fui observando algumas melhorias, entendeu? De leitura, de interesse. Ah, é pleno? Não, não é pleno, mas era zero. Agora está em 10, 20, 50. Era muito mais do que era antes, né? E agregado a isso, o que a Daniela comentou da atividade física, adaptada a ela, com questões de mudança estrutural, física, etc., também é uma outra coisa assim incrível, assim, faz muito bem. Ela fica uma pessoa feliz, satisfeita, muito pela interação social, mas assim
são coisas que aliviam muito esses aspectos da dureza, da gravidade e da intensidade da doença. Porque por mais que a gente romantize ou tenta falar desta leveza que pode ser conduzida, o fato é, o dia a dia do cuidador é avassalador, né? Então, assim, eu já tinha um bom suporte, continuo tendo, mas ainda assim, quando alguma coisa sai da minha rotina, é uma loucura, porque eu sou a linha de frente. Eu sou a pessoa que tem que ir lá, caiu, eu tenho que ir lá e pegar de madrugada. Eu tenho que ir lá dar apoio ao cuidador contratado que não está dando conta, entendeu? Eu tenho que interagir com os outros membros da família, com a minha esposa, meu enteado, que estão presentes aqui no dia a dia, mas é um compartilhar diferente. Quando eu chego toda semana no grupo de apoio, esse compartilhar é genuíno, é fluido, é transparente, é repleto de dicas e observações construtivas. Então, é isso que eu encontro e que eu procurei relatar nas minhas páginas aí desse compêndio, desse livro de cabeceira, né? Que eu espero que, nas palavras da Vera, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Então, eu acreditei nessa crença dela, eu falei, de fato, então eu não sou um especialista da área, eu sou um curioso em longevidade. Foi excepcional o curso da GV para mim, porque eu conheci a Fabiana lá e, através dela, a Vera e outros coautores aqui do livro também fizeram curso junto com a gente lá. Mas seguramente eu posso dizer para vocês que quem mais aproveitou fui eu, por causa deste ganho, deste aprendizado, desse compartilhar, né? Então, assim, a gente está distante, mas porque as reuniões, na sua maioria, são pela internet, pelo Zoom, por alguma plataforma, mas a gente está muito próximo, né? Porque a gente troca a intimidade, a gente troca os avanços avassaladores da doença, a frustração por não encontrar nenhuma conduta e nenhum medicamento que possa, de fato, contornar essa situação. E aí a Vera, outro dia, ela falou para a gente, já passei por tudo aqui, várias soluções milagrosas que, infelizmente, não funcionaram. Não tinham base científica, mas tinha toda uma esperança que funcionasse, né? Então, parte desde esse tipo de coisa até a utilização de tecnologia para facilitar um pouco a vida do cuidador. Então, câmeras que são de bebê que a gente acaba adaptando e colocando para acompanhar, para observar os nossos entes queridos quando a gente não está presente fisicamente, né? A jornada do cuidador, ela é muito pautada numa rotina, ela é muito cansativa e tem que ser conduzida com muito amor. A contracapa do livro, que foi escrita por uma colega nossa do grupo de apoio, a Kátia, é espetacular. É aquilo ali. É um livro de amor, de muita dedicação, de muito compartilhar. Eu acho que esse dia a dia, que ele é pesado, mas assim, é possível viver, trabalhar, viajar, namorar, passear. É importantíssimo ter um tempo para você e não se afundar na doença junto com o seu ente querido, entendeu? É lógico, quanto mais bem tratado, mais próximo você puder estar, melhor. Mas abrir mão da sua vida como um todo, você vai ter que modificar, nada será como antes. Mas não dá para abrir mão de tudo e ficar com foco só nisso daí. Porque daí você perde um pouco dessa multifuncionalidade por onde passa o livro, né? Que passa pelas atividades físicas, pela arte-terapia, pela musicoterapia, por questões mais médicas, por questões de habitação, por questões. Então, eu acho que tem um compêndio que
esclarece muita coisa. Eu vejo o livro como uma ferramenta útil, importante para os dias atuais, porque é muito difícil pegar referências tão transparentes e objetivas como essas que estão no livro. Então, eu imagino que eu vou ter mais um livro de cabeceira, que é esse daí, né? Que eu contribuí minimamente. Eu sou muito grato a vocês duas, Vera, pela sua história, pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua energia, pelo seu exemplo, junto com a Fabiana, nessa equipe multigeracional, que nos mostra que é possível chegar numa idade um pouco mais avançada com um espírito empreendedor, com propósito de ajudar a humanidade como um todo, né? É uma coisa grandiosa. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu me sinto até constrangido de estar no meio de tantas estrelas aí, mas eu sou um exemplo de um humilde cuidador familiar que tenta aprender caminhos para cuidar melhor dos meus entes queridos. O meu pai já se foi, né? Mas eu quero proporcionar para a minha mãe, que é o meu familiar mais próximo, que está no meu dia a dia, essas facilidades, essas dicas, este aprendizado que passa por essa relação com a Vera e com a Fabiana. Então, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Eu não vejo a hora de ver o livro físico, porque eu vi o livro digital, que está maravilhoso. Eu falei, puxa, o livro, eu quero colocar ele aqui, ó, para quando eu fizer as minhas reuniões aqui, que todo mundo veja que é possível, que tem um caminho provável para as pessoas poderem consultar e aplicar essas dicas, essas atividades, esses conselhos, esses relatos no dia a dia do cuidador familiar. Porque é muito complicado quando você entra numa internet super aberta, mesmo que você tenha referências, tem coisas ali que você fala, nossa senhora, o que é isso? Como é que eu nunca vi isso antes, né? Fica meio estranho. Aqui não, a gente está falando de embasamento científico, de dedicação, de detalhe, de muito apoio. Então, é extraordinário. Eu acho que esse, esse desafio de juntar tantas pessoas dentro de um tema tão complexo como é o Alzheimer, e de uma maneira muito compreensível, né, para quem está, para o leitor, eu acho que essa iniciativa da Fabiana e da Vera foi espetacular. Sou muito grato por tudo que já aconteceu até agora e eu acho que eu quero continuar seguindo vocês e participando dessas reuniões e interagindo como aconteceu nos últimos anos, né? Não é um caminho tranquilo, mas cada dia eu me surpreendo, né? Cada caso é um caso. E acontecem, às vezes, muitas vezes, me vejo em becos sem saída, né? O principal deles foi resolvido há tempo já pela Fabiana e com a ajuda da Vera também. Mas sempre aparece alguma coisa e eu fico questionando, será que volta? Começou a usar fralda. É necessário? Vai continuar ou não? Ou de repente parou. Começou a acordar muito à noite. Falei, nossa, será que vai ficar assim agora? De repente parou. E você sabe o que aconteceu, né, Vera? De ontem para hoje. Mudou o tempo. E aí, o que acontece? Mudou o tempo, é Mudou uma o confusão. Tá trinta comportamento. e quatro graus ontem, hoje está 14. Aí você fala, pô, o que será que aconteceu? Porque acontece, eles sentem, né? A Sim. gente sente, Minha imagina. culpa, minha É, culpa. Eu não é trouxe sua culpa, vinho, mas viu? é, você trouxe de Porto Alegre para cá. Mas Viu assim, só? são coisas que tomar banho, alimentação, dentista, médico, remédio. Tem muita coisa que é tentativa e erro, e cada caso é um caso, né? Mas, assim, no todo, eu vejo no livro
excelentes conselhos. Eu tentei passar para lá um pouco da minha vivência, né, nesse cuidado de 10 anos com o meu pai e com a minha mãe, e, e a relação com cuidadores contratados, essa relação com outras pessoas da família. E o importante é saber que cada caso é um caso de No fato, caso. e infelizmente não existe uma cura estabelecida para a doença. Mas todos esses aspectos que foram levantados no livro podem contribuir para a qualidade de vida, não só do doente, como também do cuidador e da sua família. Sempre existe uma pessoa que é o dono do doente, que vai tomar as decisões mais rápidas, mais necessárias, mais próximas. Mas isso torna-se muito mais seguro, muito mais apoiado, quando se participa do grupo de apoio sério, claro, objetivo, como tem o Pausa no Cuidar, o 50 Mais Ativo, e outras atividades que elas propõem lá, que são excepcionais, um espaço maravilhoso, né? Você vê, um ano de 2023, para mim, o principal evento do ano foi lá. Para mim, aquele lugar tem uma energia boa, tem uma fluidez sensacional, coroado pelo livro, né? O livro também, o lançamento agora na Expo Longevidade, eu acho que vai ser um dos pontos altos aí. Como cuidador, eu fico muito feliz e satisfeito de estar participando dessa jornada de vida junto com vocês. Muito obrigado. A Alex, gente agradece falar. muito você, Alex, porque você é meio suspeito, né? A gente tem um contato semanal, já tem 2 anos e meio, onde a gente aprendeu muito uns com os outros. É um grupo que o Pausa no Cuidar ele desenvolve. E quando você faz as suas colocações de o que você tem feito e como você tem modificado a sua vida enquanto cuidadora, a partir do momento que você começa a abrir o teu horizonte, ouvindo outras pessoas falarem, outras experiências, outras necessidades, é muito importante. Você falou que eu já passei por muitas ideias, por muitas coisas que eu já vi. E por isso que a gente foi tão, assim, preciso em estar desenvolvendo e estar escolhendo os capítulos e o que seria falado nesse livro, porque eu me lembro bem que quando eu comecei, o meu pai teve o diagnóstico de Alzheimer em meados de 87, 88, quando nem se falava em Alzheimer naquela época, né? E quando foi em 91, a gente acabou fundando a Associação Brasileira de Alzheimer, tinha vários profissionais, vários médicos, e eu estava junto, estava ali no meio na formação, e eu me lembro que em 92, porque o primeiro congresso que eu participei foi no Canadá, para levar um pouco a experiência do que acontecia no Brasil para fora, né? Mas quando foi em 92, saiu uma matéria na Manchete. Não sei se não deve ser do tempo de vocês essa revista, mas era uma revista que naquela época seria a Caras de hoje, por exemplo, né? E saindo várias matérias, e uma delas era que a pessoa com Alzheimer, para ser tratada, ela tem que ser dado chupeta e mamadeira. E que a gente achou assim incrível. Como é que alguém pode, e era um cuidador, um profissional da área de saúde falando isso. E a gente não se conformava com isso daí. E as pessoas vieram perguntar: ah, mas você sabe que é mais fácil, quando eu dou suco ou quando eu tenho que dar leite, se eu colocar na mamadeira, fica mais fácil ele tomar tudo. E é muito mais rápido. Então, e aí você começa com toda aquela. Porque, lógico, o cuidador ele está procurando fazer o que é melhor. E o que é melhor? É você dar alimentação correta, então você dá remédio corretamente, na hora certa. Então, se isso facilita a pessoa tomar a água, o refrigerante ou o leite e também receber a medicação, a gente vai aprovar, a gente vai usar. Mas por que a gente tem, então, que começar a colocar para o cuidador por que essa pessoa tem que ser respeitada? Por que ela não pode sempre utilizar? Então, já começou um processo de você fazer uma educação para não infantilização lá de trás, gente. Eu venho falando isso desde 91, 92.
E depois uma outra matéria que saiu, Mancha Augustão cura doença de Alzheimer. E aí a outra história, um monte de telefonema que naquela época, gente, não existia celular, então era o telefone mesmo, aquele telefone pretão que a gente discava, não tinha ainda teclinha, era discado mesmo. E aí, como é que você. Por que razão alguém veio e fala isso? Então, quando você começa a ver que existe também uma mercantilização, uma, uma, uma rapidez com que as famílias acabam se desfazendo dos seus recursos financeiros para atender com o afã que a pessoa tem de ver o seu familiar doente é tão forte que ela acaba nem prestando atenção naquilo que ela vai. A doença de Alzheimer é uma doença longa, é uma doença crônica. Eu conheço pessoas com Alzheimer que já estão há quase 20 anos com a doença e estão bem. Por quê? Porque estão sendo bem acompanhados pela família. Mas não é por causa disso que eu vou atrás de uma mancha, que aliás eu não sei nem direito o que é isso, mas apareceu a notícia, mancha o bustão cura. E a gente viu muitas famílias dando aquilo que tinham e o que não tinham para a pessoa curar o paciente com o tal do mancha-bustão. Do mesmo jeito como recentemente também apareceu uma notícia no Facebook, dizendo que o chá que uma profissional havia feito e curado o pai dela curava a doença de Alzheimer. Então, isso agora, 2023. Então, por que razão o Prêmio Nobel da Medicina ainda não foi dado a eles? Então, essa é uma proposta, por isso que o nosso livro é um livro dedicado ao familiar cuidador, para que ele saiba e ele tenha orientações de uma forma correta, uma forma técnica, sabendo que os profissionais que estão falando são profissionais que têm vivência, que não só a vivência acadêmica, como a vivência de contato direto. E por que a gente convidou você? Porque você é aquele familiar que você trata da sua mãe e você se preocupa em levar a sua mãe todo final de semana no cabeleireiro. Então, ela está lá quietinha, em casa, não está fazendo grandes passeios para shopping, para nada disso, mas você está cuidando muito da autoestima da sua mãe na hora que ela vai ao cabeleireiro, que ela arruma o pé, que ela faz o cabelo, que ela arruma a mão. Por que que você tem um educador físico para ir lá também estar trabalhando com as pernas da tua mãe? Para quê? Para você prevenir qualquer tipo de não mobilidade, a preocupação que você tem. E você sendo homem, cuidador homem, é bem mais difícil, né, Fabi? A gente vê muito esse tipo de atitude numa cuidadora mulher, mas num cuidador homem é mais difícil. Então, quando você faz a tua colocação da jornada, e eu achei excepcional você ter colocado aquele trechinho do Chico Buarque, né? Todo dia, é, o trechinho do Chico Buarque no começo do teu capítulo, e é exatamente isso, toda vez é sempre igual, e toda vez eu faço sempre a mesma coisa, eu tenho que repetir a mesma palavra 500 vezes. Quantas vezes que ela pergunta para você, onde que está teu pai? Por que É, que a gente não vai para encontrar casa? os enredos, né, para tomar É, banho, para tirar então, essa aflição, para conseguir fazer atividade física e até para ir ao cabeleireiro, né? Que parece é, algo simples, mas acaba se tornando, dentro do contexto da doença de Alzheimer, algo extremamente complexo, né? Que então, pode mas demorar por ser ou gerar complexo, um conflito, né? por ser complexo, você nunca abandonou, mesmo sendo complexo. Você não ficou livre disso que você tem para você ficar bem, sabe? Para que eu vou quebrar minha cabeça agora? Do mesmo jeito como você fala para ela, vamos, tem que ir no médico, então vamos tomar banho. E quando você fala isso, ela corre para o chuveiro. Então, você conseguiu descobrir alternativas, que para você deu muito certo. E quando a gente está num grupo de apoio, quando você fala essas alternativas tuas, outro familiar nem passou pela cabeça dele fazer isso. E daí a pouco ele começa a fazer e dá certo também. Então, esse é o objetivo da gente estar sentada com os familiares, para a gente estar trocando ideias, porque dentro do grupo de apoio todo mundo é igual. Sabe, todos nós passamos as mesmas dificuldades ou estamos passando ainda, e cada um descobre uma alternativa diferente. E a gente compartilha essas alternativas diferentes.
mas só posso te agradecer muito, 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 Isso. Alex, porque E eu que agradeço a pelo vocês. Eu tenho uma você. dívida impagável com a Fabiana e com a Vera, Entendo. porque Então, se for só pelo questão que já de. aconteceu até agora Então, é um nós também negócio temos com você, né? extraordinário. Você disse, Extraordinário. você disse assim, eu tenho até vergonha de estar no meio de tanta gente. Na verdade, o livro só existe porque existem cuidadores que nem você, que são interessados no assunto e querem cuidar direito e querem entender melhor a doença. Então, na verdade, você é um representante, peça-chave. O livro nem existiria se não houvessem os cuidadores familiares, né? A ideia do livro vem para os cuidadores familiares em primeiro lugar. Então, você ali é um representante de quantos, né? É fundamental o seu capítulo, é fundamental a sua postura. É isso que a Vera falou. Você foi escolhido porque você entendeu pelo processo que não existem possibilidades, que vai tomar mais tempo, que vai dar mais trabalho, mas que tem que se manter a dignidade, tem que manter o que ela gosta. Sua mãe tem cabelo longo, é muito difícil uma pessoa na idade dela, ela tem um cabelão. E ela gosta daquele cabelo, e aquele cabelo ela penteia, e você faz questão de preservar isso. Veja, quando a gente se torna cuidador familiar, especialmente depois que a pessoa já está numa fase mais moderada, nós somos responsáveis por preservar a identidade daquela pessoa e as memórias daquela pessoa. Nós nos tornamos responsáveis por isso, e você faz isso. Você mantém a sua mãe se vestindo como ela gostava, fazendo cabelo como ela gostava, pintando o cabelo do jeito que ela gostava, e trazendo as recordações da vida dela também, né? Você tem esse tesouro valioso e você não está jogando para o lado, você está colocando isso em primeiro lugar. E é isso, quando a gente fala em cuidar da pessoa, é isso que a gente tanto fala. E é por isso que a gente quis um livro, né? Como a Vera falou, hoje em dia tem a internet. Quando ela começou, não tinha o Dr. Google, só tinham livros, artigos, publicações. Hoje em dia a gente tem a internet. Então, por que que um livro como esse está se tornando uma coisa super importante no momento em que a informação está na internet? Porque tem de tudo, né? Tem de tudo, tem informação boa misturada com ruim. E quando a gente não entende do assunto, a gente não sabe separar uma coisa da outra. Porque a gente não consegue num mesmo site, encontrar tanta informação ao mesmo tempo como está trazendo o livro. Então, o livro ele ainda tem um papel assim, primordial para quem quer cuidar e cuidar bem como você cuidou do seu pai e ainda cuida da sua mãe, né? Mas são essas relações, né, sociais que nos unem, né? Nos unem aos 50 mais ativo. Eu não faço isso sozinho, eu aprendo, né? Minha esposa que falou, pô, vamos tirar esse conflito do dia a dia e vamos levá-lo até o cabeleireiro. A minha execução, quer dizer, a percepção não foi única e exclusivamente minha, né? O que que a gente pode facilitar? Isso eu aprendo lá no grupo de apoio com os outros cuidadores, mas assim, é inegável, admirável a experiência da Vera. É uma coisa assim excepcional, porque é muita vivência, te passa segurança, te passa uma saída, né? Assim como a Fabiana, você olha para ela, ela é uma moça jovem, né? Com filhas pequenas, com várias atribuições, e no final das contas, a experiência que ela tem, conseguiu construir junto com a Vera na 50 mais ativo, é um negócio excepcional. Eu nunca vi isso assim. É uma coisa que é brilhante assim. É muita generosidade, é muita atenção e principalmente acesso, né? Talvez se fosse uma mega ultra blaster estrutura, fosse difícil, né? Mas e pode até chegar lá, é isso que eu desejo para vocês. Mas o que a gente vive até agora é acesso, né? Vocês respondem, vocês interagem, vocês querem ajudar, vocês conhecem caminhos que para nós que somos cuidadores familiares são caminhos desconhecidos. Isso, como isso não está na internet, nunca vai estar, né? Essa vivência é impossível de colocar lá. Boa parte dela está no livro, mas eu digo assim, o dia a dia e o esforço de vocês nessa condução
é excepcional, é muito brilhante, é muito diferenciado, e a energia do espaço novo, recém-inaugurado, é algo grandioso, grandioso. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Alex. Muito obrigada Ó, mais uma vez. só um pouquinho, deixa eu falar. Dani, a gente não combinou, não, viu? O Alex ele está soltando esse monte de elogio para cima da gente, mas a gente não combinou nada, não, viu? Fica sossegada, tá? Vocês merecem tudo o que ele falou e muito mais, porque vocês são, cada uma dentro da sua história, né, tem um papel assim, eu colaboro com o que o Alex disse, e vocês duas são pessoas de, assim, seres humanos de grande importância e trazem, junto com esse lado humano, né, cada uma dentro do seu estilo de ser, uma contribuição que veio para ficar. É assim, não é por nada que esse grupo se montou como se montou, e essa intergeracionalidade profissional também é algo muito interessante da gente poder usufruir, né? Porque a gente está falando, é como se a gente estivesse falando de uma hub, dentro de uma hub, é um cosmos de sociabilização e de possibilidades através do olhar de um cuidador que está sendo sanduichado pela mãe, que é muito comum, né? E, ao mesmo tempo, tem o suporte pessoal profissional de uma empresa que vem lá de 1990 e 80 e poucos. Meu avô também teve diagnóstico de 80 e poucos. Aí a gente se reencontra nessa trajetória de vida, junto com essa trajetória profissional, né? E o resultado de algo assim, e na fala do Alex como cuidador, mas também como uma pessoa que foi buscar. Porque o cuidador familiar, se ele não vai buscar, ele fica à margem. Então, assim, tudo isso contribui e vocês são, assim, realmente diferenciadas como pessoas profissionais e é um privilégio mesmo para a gente, né, poder fazer parte desse momento. A gente, acho que todos nós, e o Brasil, o mundo ganha muito com esse trabalho e vamos juntos divulgar muito, né, a 50 mais ativa, que veio para ficar, que traz uma pegada nova, né, que eu quero conhecer mais, inclusive, e o livro fortalecendo, né, essa identidade, que viver com memória, com história e trajetória é tudo de mais importante, né, quando se tem qualidade, se respeita a vida das pessoas e com, no caso, doença de Alzheimer. É um desafio social, familiar, né, e nós, muito honrados, né, Alex, de poder participar e, nossa, é emocionante, eu acho que vai ser incrível esse encontro agora no lançamento, lá no dia 30, às 17 horas, na Expo Longevidades. Venham todos. Isso. Isso Nós, aí, Dani, sabe, isso aí. nós tivemos uma sorte muito grande, não sei bem se é sorte, se a gente chama de sorte. Nós nos conhecemos, a Fabi e eu, nós nos conhecemos há muito tempo, desde, sei lá, acho que antes de 2005, alguma coisa assim. E sempre trabalhando junto, eu dentro de uma diretoria, a Fabiana dentro da coordenação e eu dentro de uma diretoria. E aí eu comecei a admirar o trabalho da Fabiana quando ela montou o primeiro grupo de apoio para pacientes aqui em São Paulo. Não existia nenhum naquela ocasião, e isso foi durante bastante tempo, e ela enfrentando uma gravidez, uma série de coisas. E eu me lembro que uma vez a gente resolveu fazer uma maluquice daquelas que só nós duas a gente faz de vez em quando, né? A gente alugou uma sala do teatro de um hotel, um salãozão, e reunimos. Nós estávamos com bem mais que 15 pessoas com doença de Alzheimer e seus cuidadores. Arrumamos como se fosse uma sala normal de uma reunião, de um workshop, com um cafezinho, com intervalo de café, de coffee break, aquele negócio todo, para estar jogando com os pacientes. Então, tinha várias mesas com vários jogos de mesa, com várias atividades. Então, a Fabiana explicava, conduzia lá os jogos com as pessoas, e a gente, ao mesmo tempo, orientava os familiares, os cuidadores, e a gente começou cedo para que, quando fosse no máximo meio de meia, encerrar, porque estava na hora do pessoal sair para almoçar, afinal de contas, eram pacientes. E eu me lembro que tinha um senhor, e esse senhor ele era militar, então ele era meio enérgico, coronel, é isso, Fabi? Era um E coronel, tava ele e o cuidador, né?
ele e o cuidador. E a gente chegava para ele e falava assim: nós temos que parar. Eu não quero parar, eu quero continuar com essa menina aqui jogando comigo. E o cuidador tentando tirar e não havia meio. A gente percebe assim a necessidade que esses pacientes tinham de estar fazendo alguma atividade. E a partir daí começou assim, eu já tinha uma admiração forte por ela e por essa carinha de menina. A nossa diferença é mais de 30 anos. Então, se a gente pensar que quando a Fabi nasceu, eu já estava formada, já tinha feito nível universitário, já estava trabalhando fazia tempão, já tinha até comprado o segundo carro, para isso vocês imaginem, né? E ela era bebezinho ainda. Então, a gente, o que seria difícil a gente ter assim esse jeito da gente estar, sabe, se acompanhando. E hoje em dia a gente chegou num ponto que às vezes eu me assusto, e eu já conversei com ela, e ela falou assim: eu também estou me assustando, porque a gente está trabalhando por aqui, mas a gente continua com o WhatsApp ligado, então com o Zoom ligado, e quando eu falo uma coisa, ela falou: mas era exatamente isso que eu estava fazendo, exatamente isso que eu estava pensando, exatamente isso que eu ia te falar. Então a gente chegou num ponto de que a gente consegue assim convergir, e a gente se entende pelo olhar, se entende pelo gesto, por uma porção de coisa. E com isso daí, o Dani e Alex, a gente acabou criando um amor muito grande. Eu até brinquei, eu falei: se a gente começasse, se outras pessoas começarem a ler aquilo que a gente escreve uma para outra, não, porque eu te amo sempre, vai começar a pensar: esse negócio está ficando meio esquisito, né? Mas é um amor impressionante. Nós somos em três, e com a Anne a gente também tem uma sinergia grande, mas não tão grande quanto eu tenho com a Fabi e ela comigo. E isso fez com que, na hora que a gente convidasse a vocês todos que participaram do livro, o que eu posso explicar agora é que esse amor que a gente tem dentro daquilo que a gente trabalha, dentro daquilo que a gente faz, passou um pouco para vocês. E cada um de vocês acabou transmitindo também esse amor como um todo. Então, talvez tenha sido isso. E a gente, Alex, a gente não quer assim crescer de ser uma blaster empresa, porque a gente tem uma coisa dentro de nós, que o atendimento nosso é um atendimento individualizado, personalizado. Então, se eu tiver um grupo de apoio com 25 pessoas, eu não vou conseguir atender do mesmo jeito como a gente atende quando a gente tem um grupo de 8, de até 10 pessoas, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode participar, né? Então, mas eu acho que é esse, e do mesmo jeito a Fabi também, quando ela monta os cursos, a gente também não tem mais do que 14, 15 alunos, é exatamente por isso, para que cada um tenha a sua participação, para que cada um seja ouvido, porque o que a gente percebe é que hoje em dia as pessoas não estão ouvindo, não estão conseguindo falar porque elas não têm quem ouça. E é isso. Bom, Fabiana, a gente ultrapassou em mais de Passamos 40 muito o horário. minutos. Nós passamos em mais Ultrapassamos de muito o 40 horário. minutos. Falamos muito do nosso amor, vai ficar muito assim, as pessoas vão ter É, ciúme, vai ser pô, demais. e eu, Muito obrigada de terem participado, obrigada de terem entrado no projeto. Então, estamos acabando mais um episódio de entrevista com os autores do livro Alzheimer, Conhecer para Cuidar. Lançado pelo Portal do Envelhecimento agora em setembro, em parceria com a 50 Mais Ativo. Já está à venda no site do Portal do Envelhecimento e também na Amazon. Foi um enorme prazer fazer essa série de gravações com os autores, com alguns dos autores, muitos não conciliaram a agenda, não puderam vir para falar com a gente. E foi um enorme prazer fazer esse livro, e a gente tem certeza que ele vai ser fundamental para quem cuida, como familiar ou como profissional. Então é isso, gente. Livrinho de cabeceira novo dos cuidadores. Obrigada. Tchau.